Passe bem, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Continuamos falando sobre a filosofia de São Cipriano. E São Cipriano, nessa noite, me trouxe um assunto muito urgente. Ele disse, nos ocupemos da caridade. É muito necessária a caridade e as pessoas estão falhando muito nesse quesito de caridade. E o trabalho está ficando muito difícil. Vamos doar, pessoal. Na descrição do vídeo sempre tem os veículos e caminhos para as doações ao Convento Cristo Redentor. Vamos ajudar aqueles que realmente precisam, doentes, necessitados, idosos, pessoas mais pobres. Então vamos lá. São Cipriano falou: nós podemos trabalhar, nós podemos atuar com as energias de transformação em todas as áreas da vida, em todas as áreas deste mundo material e também do mundo espiritual. E ele me pediu que tenhamos uma ênfase no mundo espiritual. Por quê? Porque passamos por uma fase de pandemia, estamos em uma fase muito séria, onde muitas pessoas estão morrendo. Eu posso comprovar isso porque existe a leitura dos obituários durante a missa. E o próprio padre pároco daqui já falou, estão morrendo muitos fiéis. E isso é impressionante. O padre daqui falou que ele vai todo dia ao cemitério, às vezes tem 7, 8, 9 enterros durante a semana. E a cidade aqui não é nem tão grande, a paróquia aqui. Então ele disse que temos que prestar atenção ao mundo espiritual, porque existem muitas almas em sofrimento. Devemos rezar pelas almas no purgatório. Lembremos que o purgatório é uma concepção cristã da Igreja Católica. Vou gravar diversos outros vídeos falando sobre ele, tanto que agora, neste vídeo, eu não vou me aprofundar. São Cipriano disse, estude Santa Catarina de Gênova. Santa Catarina de Gênova, se não me engano, já tem vídeo sobre ela aqui no canal. É uma santa que viu e viveu as dores do purgatório em vida. Ela passou grande parte da vida adoentada e sentindo as dores e a queimação e a purificação do purgatório. E ela teve inúmeras visões, Deus mostrou para ela inúmeras características do purgatório. Então eu iniciei ontem aguerridamente o estudo da obra dela, no qual estou fazendo anotação, vou gerar um pequeno e-book sobre isso e vou gravar vídeos sobre a obra dela, sobre o purgatório no Catecismo Católico Romano, e vamos conversar sobre vários assuntos. Alguns assuntos, inclusive, serão assuntos bem polêmicos. Nós temos que considerar que o mundo espiritual, ele é abordado por todas as filosofias que se tem notícia. No meio pagão, nós temos os deuses que comandam e controlam o mundo dos mortos. Se a gente for ver na cultura assatro, nós temos inclusive vários deuses nesse aspecto. Nós temos Hela, nós temos Odin, que é o pai dos deuses. Hela, que ela coordena aquela parte do mundo espiritual onde não vão os guerreiros. Odin coordena aquela Valhalla, para onde vão os guerreiros, mortos em batalha.
Nós temos na cultura grega, Thanatos, nós temos na cultura romana, temos Hades. Thanatos, na verdade, é filho de Hades, né? Nós temos na cultura celta, nós temos na cultura dragoniana o dragão deus Lith, que é o senhor dos mundos do mundo dos mortos, o senhor da necromancia, que é uma técnica magia que eu domino, não esqueci da necromancia, não esqueci nenhuma técnica, apesar de no momento não estar praticando. De certa forma, São Cipriano está orientando a minha prática com o mundo espiritual, e muitas das técnicas que São Cipriano tem me passado se assemelham muito às técnicas que o deus Lítios passava. Destaco que técnicas do mundo espiritual são para condução de almas em sofrimento, para o alívio do sofrimento de almas, para levar luz, levar bem, levar paz àqueles espíritos em sofrimento, para o combate de espíritos malignos e demoníacos. Não trabalho, não trabalharei, não desenvolverei, não aceitarei nenhum tipo de técnica que seja maligna, que seja maléfica, que seja para prejudicar qualquer alma, que seja alma pecadora, seja alma inocente. O propósito do meu trabalho de agora em diante, seguindo Jesus, seguindo Maria, orientado por São Cipriano de Antioquia, o santo, que seja completamente voltado para a paz, para a luz e para a promoção humana, seja física ou seja espiritual. Estava até conversando ontem com um padre na igreja. O padre me perguntou acerca de São Cipriano. Eu falei: padre, acredito piamente que São Cipriano, sim, terminou a sua vida como um convertido ao cristianismo. Não consigo ainda precisar ao Senhor se ele terminou como um monge, se ele terminou como um presbítero, um sacerdote ordenado, ou, como alguns dizem, como um bispo. Acredito que essa questão do bispo é mais uma confusão com o bispo São Cipriano de Cartago. Acredito que a morte de São Cipriano tenha se dado ou ele como monge ou ele como sacerdote ordenado, tá? Tanto que a morte dele, de Santa Justina, por decapitação pelo imperador Diocleciano de Roma, foi ao mesmo tempo. E o que me leva a pensar que São Cipriano terminou como cristão? Os restos mortais de São Cipriano e Santa Justina estão guardados juntos na Basílica de São João de Latrão, em Roma. A igreja jamais guardaria os restos mortais de um pagão, de um feiticeiro, de um bruxo, de um satanista, dentro de uma basílica tão importante no coração da Igreja Católica, em Roma, se as pessoas guardadas ali não fossem realmente cristãos convertidos e fervorosos em sua fé. Nós temos também uma outra doutrina cristã que fala extremamente do mundo espiritual, que é o Espiritismo de Allan Kardec. Pessoal, confesso a minha falha, não conheço profundamente o Espiritismo de Allan Kardec. Sei que Kardec fala do umbral. O umbral seria o proporcional ao purgatório católico, tá? As características do umbral e do purgatório católico são extremamente consonantes, tá? E o Espiritismo, ele ainda fala dos
dos seres de luz, dos trabalhadores espirituais, dos mestres de luz, que vão até as almas em sofrimento para resgatá-las para o tratamento espiritual e em si sua evolução. O Espiritismo acredita fortemente na reencarnação, na evolução das almas, mas não na reencarnação eterna, na reencarnação para a evolução até um ponto que não se reencarna mais, tá? E ele acredita nesses trabalhadores espirituais que tratam e cuidam destas almas. Algumas perguntas que existem acerca do assunto, eu já começo a responder, mas não vou falar sobre elas agora, porque eu vou dedicar vídeos exclusivos para estas perguntas. Por exemplo, existe reencarnação? Sim ou não? Como é a passagem pelo purgatório? O que é o inferno e qual a sua diferença do purgatório? Nós vemos inúmeros relatos, tá? De nessa dimensão, nessa terceira dimensão, a influência de fantasmas, almas penadas, demônios. A gente vê inúmeros casos, inclusive de exorcismo. Nós temos aquela figura do espírito obsessor no espiritismo, que não chega a ser um demônio, mas é um espírito de baixa vibração que já pertenceu a um ser humano vivo. Nós vamos tentar responder estas questões baseado na obra de Santa Catarina de Gênova, tá? E sua concepção sobre o purgatório e essas questões. Pessoal, já falei várias vezes que a minha vida antes da conversão era ligada à bruxaria e à necromancia. E sim, eu já vi muito espírito de pessoas desencarnadas, de seres humanos precisando de ajuda. Já utilizei largamente o tabuleiro Ouija e já fiz contato com o espírito de boas pessoas que faleceram e não conseguiam ir para o descanso. Então, para mim, até este momento, na minha concepção de experiência de vida, é inegável que existe algum fator que impede o espírito de continuar, tá? Segundo o catolicismo, a continuação do espírito seria a santidade, que aí vai direto para o paraíso perante Deus, seria a expiação dos pecados não perdoados na terra, mas de boas pessoas que merecem um perdão, que buscam o perdão de Deus, que buscam o perdão de Deus sinceramente, que seria essa purificação através do purgatório, e para aquelas pessoas que não buscam o perdão de Deus, que seria diretamente ao inferno. Só que, com relação ao inferno, ainda careço mais de estudo. A informação preliminar que eu tenho é que o inferno está vazio, tá? Não existe nada nem ninguém no inferno, tá? O inferno é a última morada para aqueles altos pecadores que não alcançaram o perdão de Deus, e nisso se faz o diabo e todos os demônios que o seguem. Ah, então onde está o diabo e os infernos? E os demônios que o seguem? Estão no plano espiritual intermediário entre o purgatório e este plano físico. Estão no nosso meio. E sabemos muito bem que existem almas de seres humanos escravizados, que são escravizados por esses diabos.
Então isso se faz necessário e quase, ainda não posso afirmar, mas é quase afirmativo que algumas pessoas permanecem presas no plano intermediário entre o purgatório e o plano físico, porque nós vamos falar em momento oportuno. Estas coisas que eu estou falando são hipóteses levantadas, como num trabalho de pesquisa, são hipóteses levantadas que serão confirmadas ou refutadas através de um estudo competente e sério. E todos os dias estarei gravando vídeos sobre isso. Falarei para você sobre o que o Catecismo Católico Romano fala sobre o purgatório. Falarei para vocês o que Santa Catarina de Gênova fala sobre o purgatório, sobre as características das almas, segundo Santa Catarina de Gênova, que estão no purgatório, qual é a função do purgatório, enfim, falaremos sobre todos esses assuntos. E aos senhores espiritualistas, magos, bruxos, religiosos que me assistem, vamos centrar o nosso estudo, vamos centrar a nossa competência em ajudar as almas que sofrem, pois o fim dos tempos pode chegar a qualquer momento, já vimos muitos sinais, e todas as almas que permanecerem em pecado, se o dia do juízo chegar, essas almas podem sim ser condenadas à danação eterna do inferno, tá? Lembremos só como um último adendo. Nada perante Deus pode ser considerado permanente. Nenhuma punição é permanente. Nenhum lugar pode ser permanente. Nenhum sofrimento é permanente. Nenhum perdão é impossível. Porque Deus é misericordiosíssimo. E a misericórdia de Deus é infinita. Eu estou fazendo um curso de exorcismo para leigos com um padre exorcista da Associação Internacional de Exorcismo. E ele disse que os demônios sempre serão demônios e nunca poderão voltar ao paraíso, porque eles não terão perdão de Deus. Nesse ponto, eu discordo veementemente do padre, pois Deus perdoa aqueles que se arrependem sinceramente dos seus pecados e buscam não mais pecar. Então, até o pior de todos os demônios, se ele se arrepender de todos os seus pecados, inclusive de ter se rebelado contra o Criador, pedir sinceramente o perdão do Criador, aceitar as punições pelas suas faltas, ele pode sim ter a misericórdia de Deus, como todos podem ter a misericórdia de Deus, porque Deus é misericordiosíssimo, Deus é onipotente, Deus pode tudo. Não há nada impossível para Deus. Isso são palavras de Jesus Cristo. Não há o impossível para Deus. Deus pode tudo. E Deus é misericordiosíssimo. Ele pode perdoar o pior dos pecadores. Ele pode perdoar o mais maligno de todos os demônios, caso ele se arrependa. Pensem nisso, pessoal. Deem um like, porque esse é um assunto interessante e que precisa chegar a maior número de pessoas, porque precisamos ter uma corrente, uma ação solidária, junto de todos aqueles que possuem dons com espiritualidade, para ajudarmos
a maior quantidade de almas possíveis em sofrimento e já pagando as suas penas no purgatório. Porque rezar pelas almas do purgatório, pela sua salvação, pela diminuição do tempo que permanecem no purgatório, isso é extrema caridade. Que Deus nos permita lograr êxito nesses nossos objetivos. Em nome de Patri, et Filho, et Spiritus Sancti, que Deus abençoe a todos. Espero que gostem do vídeo. Deixem um ok.